Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui mais uma aplicação dos temas abordados na segunda parte do capítulo de Teoria da Relatividade, onde nós vamos aqui tratar um pouco do conceito de energia associada à variação de massa em partículas, tá certo? Vamos falar desse exemplo, um exemplo prático, onde nós vamos discutir aqui a aplicação direta da expressão da energia em termos de variação de massa, que foi tratado justamente na parte final dos nossos slides do capítulo de Teoria da Relatividade. Vou fazer aqui a leitura do enunciado e depois a gente faz a discussão do problema. Então eu tenho o seguinte: considere uma das reações básicas da fusão nuclear, onde dois átomos de deutério, que é o hidrogênio pesado, H12, ou seja, o deutério é um isótopo do hidrogênio. Temos aqui próton e nêutron combinando dentro desse meu núcleo, onde esses dois deutérios combinam-se para formar um átomo de hélio. Então, expresso em unidades de massa atômica, onde eu tenho que uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 kg, a massa do deutério é de 2,0147 unidades de massa atômica e a do hélio é de 4,0039 unidades de massa atômica. Com essas informações, calcule a energia liberada nessa reação. Então, basicamente, nós temos o seguinte: nós vamos ter a fusão de dois átomos de deutério, H12, para formar um átomo de hélio, né? Então, neste caso, o processo da energia é conservada, né? Então, a gente sabe que, primeiramente, temos que usar aqui o princípio da conservação da massa e da energia. No caso aqui, vamos aplicar o princípio da conservação. Então, nós temos a massa inicial do nosso sistema, temos a massa final e temos aí o equivalente de energia e, consequentemente, a energia liberada. Então, o sistema, tratando aqui como conservativo, a gente tem como saber o quanto tem de energia. Então, nós temos que a massa inicial desse nosso sistema é dada por 2 vezes a massa do meu deutério, que é 2 vezes 2,0147 unidades de massa atômica, que isso vai me dar aproximadamente 6,689 vezes 10 a menos 27 kg. Então, essa aqui é a minha massa inicial do sistema antes da formação do meu átomo de hélio. A massa final é dada justamente pela massa do átomo de hélio, que é de 4,0039 unidades de massa atômica, que transformando para quilogramas, isso vai me dar de 6,646 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Se nós pegarmos isso tudo e colocarmos na nossa expressão de energia liberada, onde eu tenho que a energia liberada do meu sistema vai ser dada pela variação da massa vezes C ao quadrado, eu tenho aqui a diferença da massa final menos a massa inicial vezes C ao quadrado. Como nós já calculamos os valores da massa inicial e da massa final, basta colocarmos na nossa expressão e a gente vê que a energia aqui é liberada de menos 4,23 vezes 10 a menos 29 vezes 9 vezes 10 elevado a 16, que nos dá aí, no final, a energia total liberada nesse meu processo é de menos 3 vezes 81 vezes 10 a menos 12 joules, né? Então, quando a gente trata desses processos de fusão nuclear, onde envolve dois átomos de deutério para a formação de um átomo de hélio, a energia envolvida no processo é na ordem de menos 12 joules, né? Em termos de átomo, fica um pouco não perceptível a gente imaginar o quanto que é de essa energia. Então, se nós considerarmos, veja só que nós tratamos aqui apenas de dois átomos de deutério para a formação de um átomo de hélio, e houve a liberação dessa energia. Agora vamos imaginar em proporções maiores para ver o quanto de energia é aproveitado e é liberado em relação a esse processo. Se nós considerarmos 1 grama, ou seja, se nós considerarmos 1 grama de deutério, não apenas dois átomos, mas estou falando 1 grama de deutério, se fosse totalmente convertido em hélio, a energia liberada nesse processo é da ordem de 10 elevado a 12 joules. Se nós considerarmos uma lâmpada de 100 watts de potência, podemos tomar aqui aquelas lâmpadas incandescentes.
essa quantidade de energia liberada seria capaz de manter essa lâmpada acesa durante 10 elevado a 10 segundos, ou aproximadamente 1740 anos. Então, ou seja, se nós pegarmos e convertêssemos, partindo do pressuposto que nós conseguiríamos converter 100% da massa do deutério em hélio, a energia liberada nesse processo daria para que nós deixássemos acesa uma lâmpada de potência de 100 watts por 1740 anos. Por isso que hoje a humanidade tenta buscar novas fontes de energia, sabendo justamente desses processos de fusão nuclear e fissão nuclear, são processos que liberam uma grande quantidade de energia. Hoje em dia nós temos muitas usinas nucleares espalhadas pelo mundo, onde aproveitam a energia proveniente dos processos de fusão de átomos, urânio, plutônio, e consequentemente isso nos dá aí mais uma gama de fontes de energia para a humanidade. Hoje, infelizmente, ainda não é possível nós dominarmos os processos de fusão por causa de algumas limitações tecnológicas, mas no futuro bem próximo isso será possível. Pois bem, pessoal, então aqui eu deixei mais ou menos uns 4 exercícios de aplicação, de fixação, são exemplos bem simples, para que vocês fixem melhor a ideia, tanto de como que nós calculamos a energia liberada no processo de fusão, como a gente calcula a energia associada a partículas em movimento, o seu momento linear em relação ao momento clássico da partícula, e entre outras propriedades relacionadas à dinâmica relativística, tá certo? Então esses exemplos apenas para elucidar os conceitos que foram abordados nas nossas aulas. Então ficamos por aqui.